Então, no vídeo passado, nós discutimos as ideias do Sargent, né? A parte econômica, digamos assim, o que ele está propondo como instrumental de economia para analisar esses episódios de grandes inflações ou hiperinflações. É bom a gente lembrar, né, sempre ter em mente, que o fundamental que ele coloca é que se as pessoas formam expectativas olhando para trás, ou seja, projetando o passado, pode ser que realmente o custo de combater a inflação seja muito alto e acabe que o convívio com a inflação seja melhor no final do dia. Porém, se as pessoas formam expectativas olhando para frente, levando em conta o que está acontecendo e entendendo que as mudanças da política econômica, as mudanças de regime, têm consequências da economia como um todo, esse custo pode não ser tão alto. Esse custo pode não ser tão alto. Por outro lado, não é fácil convencer a população que o que está acontecendo é uma mudança de regime e não uma política isolada dentro do regime atual. Um governo que está sempre com déficit faz um ligeiro ajuste fiscal, isso talvez não seja convincente o suficiente. Então, a dificuldade que aparece nessa leitura do Thomas Sargent é essa, de que a mudança de regime tem que ser percebida como uma mudança de regime. Se isso acontecer, segundo Sargent, o ajuste acaba sendo muito rápido e o custo em termos de perda de produto é muito menor do que as estimativas podem sugerir. Então esse é o pano de fundo da cabeça do Sargent e naturalmente ele vai querer usar esses exemplos para avaliar quão razoável é essa abordagem dele. Então vamos lá, só recuperando um pouco da história. No final da Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro foi dissolvido em vários estados. Um deles foi a Áustria. Então você tinha o Império Austro-Húngaro, que entrou na guerra junto com a Alemanha. Perderam. Perderam e se ferraram. Tiveram que pagar uma conta salgada. A punição ao Império Austro-Húngaro envolveu. Era a Casa dos Habsburgos, quer dizer, na sequência do Sacro Império, né, quer dizer, o que restava do Sacro Império Romano, mas eles perderam a guerra e aí foi dissolvido o que restou lá do Império Austro-Húngaro. Então ele foi dissolvido em vários estados, um deles, a Áustria, aparece nessa dissolução. A Áustria só, né, que já existia a Áustria, mas agora ela não tem mais os outros estados. Além de dissolver o Império em vários estados, havia as reparações de guerra. Então a Áustria teve que indenizar os vencedores. Aliás, os outros países também tiveram que indenizar os vencedores da guerra. Havia um alto desemprego por conta da reestruturação da economia e do território. Então, desemprego muito alto, volto a dizer, uma situação de guerra, perde a guerra, reparação de guerra, desmonte de território. Então, levava a um desemprego muito alto. Tinha, agravando, servidores públicos lotados em outros estados que voltaram para a Áustria. Chegava na Áustria e aí, como é que ele fica, né? E barreiras ao comércio eram desafios econômicos no país naquela época. Então a Áustria está nessa situação de caos, de perda de guerra, desmembramento de território, reparação de guerra e uma crise gigantesca com esse com desemprego muito alto e esse problema do que fazer com servidores públicos que estavam espalhados pelo Império e que agora voltam para a Áustria. Para tratar desses problemas, para amenizar esse problema, o governo fazia distribuição de vales alimentação, aquele vale, tipo, o cara vai lá e troca por comida, pagava aos desempregados, você tinha um pagamento a desempregados para compensar a situação. A gente vive um momento desse de auxílio emergencial, por exemplo. Você tem uma crise gigante, aquele monte de gente desempregada, o governo vai lá e dá uma ajuda e faz um pagamento para eles. Mantinha os preços baixos nas ferrovias, das quais era dono. O governo da Áustria tinha muita ferrovia, então ele mantinha os preços baixos, gerando prejuízo. Tudo isso era despesa que o governo estava tendo. Ora, com a economia caótica, ele não tinha como arrecadar. Então você tinha uma despesa grande na economia destruída pela guerra, com todas as reparações, com o apoio ao drama que se vivia lá. E óbvio que era difícil arrecadar e a arrecadação não era suficiente. Então o déficit público na Áustria começa a crescer e sair de controle. Né? A despesa cresce, 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 não tem arrecadação.
a diferença, que é o déficit, começa a crescer. Para financiar esse déficit, o governo começou a vender títulos da parte austríaca do Banco Austro-Húngaro. Então você tinha lá o Banco Austro-Húngaro, que funcionava como uma espécie lá do Banco Central do Império Austro-Húngaro. A parte austríaca, o governo da Áustria pegou e começou a vender títulos desse banco. E a base monetária começou a crescer rapidamente. Então, o governo começou a fazer esse movimento junto com o banco, a parte austríaca do Banco Austro-Húngaro. Você tem ideia, entre março de 19 e agosto de 22, o valor total das notas em circulação na Áustria, se você pegar todo o dinheiro circulando na Áustria, aumentou 288 vezes. 288 vezes o valor total do dinheiro entre março de 19 e agosto de 22. Então, o governo botando moeda para tentar bancar seus prejuízos. Entre janeiro de 1921 e agosto de 1922, a inflação foi, em média, 10.000% ao ano. A gente não teve nada disso aqui no Brasil, 10 mil a gente não chegou. E ainda assim foi um estrago. Então, basicamente, uma destruição da economia austríaca. Junto disso, e o pacote é completo, né? A moeda austríaca sofre uma forte desvalorização. O dólar foi de 17,08 coroas austríacas em janeiro de 19 para 77.300 coroas austríacas em agosto de 22. Então, quer dizer, uma disparada absurda. Medidas para dificultar ou mesmo tornar ilegal o mercado de câmbio não foram capazes de reverter o quadro de fuga da moeda austríaca. É típico que países que estão nessa situação de inflação alta, câmbio derretendo, eles tentem apelar para medidas de controle de câmbio. Então, você dificulta transacionar câmbio, mas é como o Brasil fez, em outro contexto, é claro, nos anos 50, dificultava o comércio de moeda e, eventualmente, você torna ilegal. Você proíbe o comércio de moeda, centraliza em algum órgão, num banco central, ou então num banco público, ou coisa desse tipo. É muito comum. E muitas vezes não funciona. Quer dizer, você fica tomando essas medidas, não funciona. Assim, os governos tendem a acreditar que podem controlar os mercados, e algumas vezes eles têm muito impacto no mercado, algumas vezes eles controlam alguma coisa, mas eles não conseguem controlar completamente. Essa prova disso é o tanto de mercados ilegais que existem em qualquer país. Não é só o país emergente. Você vai nos Estados Unidos, tem mercado de droga ilegal e coisas piores, né? Tem um monte de mercado ilegal que funciona a despeito do governo proibir e tentar e botar dinheiro, prender e tal. Então, o câmbio acontece isso às vezes. O governo tenta proibir, mas as pessoas dão um jeito, se viram para negociar. A verdade é que se tem uma pessoa querendo comprar e uma pessoa querendo vender, é muito difícil impedir que a transação aconteça, mas muito difícil mesmo. Bom, aqui a primeira tabela mostra o orçamento da Áustria, o orçamento da Áustria entre 1919 e 1922. Dá para ver o aumento das receitas, mas o aumento das despesas, as despesas sempre superando as receitas e o déficit crescendo. Ele sai de 2.000 e pouco para 137 mil. Você vê que é um crescimento significativo. É claro que tem uma questão inflacionária, mas o importante ver é essa última coluna do quanto está sendo coberto, quanto do déficit está sendo coberto com a emissão de papel moeda, ou seja, quanto que o governo da Áustria está pagando seu déficit com moeda. E aí você vê que é 67% em 1919, quer dizer, mais de 60%, começa a cair em 1921 e em 1922 tem uma queda, mas ainda assim 40% do déficit está sendo coberto com emissão de papel moeda. Mas lá no começo, 19, 20, acima de 60%, um valor bem alto. Aqui a taxa de câmbio da Áustria, esse movimento que vocês estão vendo. Ele sai de 17,09 em janeiro de 1919 e ele vem numa trajetória de subida gigantesca, aqui de 18 para 42 em um mês, de junho a julho. Quando chega em 77,300, percebam que ele dá uma estabilizada, depois ele desce e fica quieto, né? Aqui é exatamente quando a Áustria consegue controlar a situação. Então, a gente vê que em 1922, você vê que já teve menos emissão inflacionária. 1922 foi quando a Áustria conseguiu resolver seu problema. E a moeda se estabiliza muito rápido mesmo. Ela vinha crescendo, né, forte, 7, 11, 18, 42, 7, 7, depois nunca mais, daí ela não passa
e começa a descer. Então aqui vocês estão vendo um movimento de câmbio na Áustria, né, a taxa de câmbio lá na Áustria. Então repara que estabiliza em agosto de 22. Nessa época ainda não tinha ocorrido a reforma monetária e o Banco Central ainda estava emitindo moeda. Né, ainda estava emitindo moeda. O que aconteceu? O que aconteceu? Como é que a Áustria conseguiu equilibrar a moeda? Bom, a depreciação da moeda, da coroa austríaca, ela parou rapidamente por conta de uma intervenção do Conselho da Liga das Nações. Liga das Nações era a ONU da época. Você tinha uma espécie de ONU que foi criada lá, acabou que não prosperou, mas tinha, e a Liga das Nações, então, o Conselho interviu. E o resultante, o compromisso binding, né, quer dizer, valendo, do governo da Áustria de reorganizar as estratégias fiscais e monetárias da Áustria dramaticamente. Depois que a Áustria fez, cada vez pedindo mais ajuda para os governos aliados, né, desesperadamente, porque o governo aliados era quem estava cobrando as reparações de guerra e tal, e a Áustria estava lá desesperada, pedindo ajuda a esses conselhos e ajuda internacional, e ele tinha... E era geralmente rejeitado, ou então parcialmente só, você dava uma ajudinha. No final de agosto de 22, o Conselho da Liga das Nações levou a sério. Disse assim, vamos realmente dar uma ajudada lá, vamos reconstruir o sistema financeiro da Áustria. Essas negociações levaram à assinatura de 3 protocolos em outubro de 22, que com sucesso levaram à reconstrução financeira da Áustria. Então, você vê que o simples fato das pessoas perceberem que teve a mudança já causou um impacto gigantesco. Porque as pessoas viram que ia mudar alguma coisa, né? O regime ia mudar, chegou a ajuda. É notável que, mesmo antes dos detalhes precisos, né, dos detalhes do protocolo fossem anunciados, o simples fato de que a coisa era séria já aliviou um bocado a situação, como a gente pode ver aqui no movimento do câmbio, que começa até a cair. Está aqui outubro, né? Então, você começa as negociações. Então, não precisou nem sequer ter o acordo formalmente, oficialmente, para a estabilização começar. É muito forte, né, nessa perspectiva do Sargent, o impacto de uma mudança de regime, como aconteceu na Áustria. Nesse acordo, quer dizer, nesse momento, o governo da Áustria prometeu criar um banco central independente, de parar de ter grandes déficits, quer dizer, o ajuste fiscal, promete independência do Banco Central, promete ajuste fiscal, e tem o compromisso de não financiar esse déficit com o Banco Central, quer dizer, não usar o Banco Central para financiar esse déficit. Ainda mais, o governo da Áustria aceita receber na Áustria um comissário geral apontado pelo Conselho da Liga das Nações, que vai monitorar se a Áustria está realmente fazendo o que prometeu. Né? Então tem lá um cara que vai olhar a Áustria, ver se tem que fazer. Isso foi os compromissos que a Áustria assumiu. O governo da Áustria também aceitou securities, né, para segurar os empréstimos de reconstrução, e ao mesmo tempo ficou entendido que a comissão de reparação ia desistir ou modificar as suas cobranças de recurso do governo da Áustria. Então, por um lado, a Áustria, Banco Central independente, se comprometia a fazer um controle fiscal, a diminuir o déficit e a não usar a moeda para financiar o déficit. Por outro lado, ela tinha uma facilidade aí em empréstimos e teria um alívio nas cobranças da comissão da reparação de guerra que ela estava devendo. Então, aqui, resumindo, né, a mudança de regime da Áustria consiste na criação do Banco da Áustria para substituir o braço austríaco do Banco Austro-Húngaro. O novo banco começa a operar em 1º de janeiro de 23 e era proibido de emprestar para o governo austríaco sem o recebimento de garantias de ouro ou em ativos estrangeiros. Então, se o Banco da Áustria quisesse emprestar para o governo, ele teria que receber uma garantia ou de ouro ou de ativos semelhantes, título de dívida estrangeira e tal. Não podia ser como era antes,
em troca de título da própria Áustria, né? Tinha que ser ou ouro, porque ouro é um ativo, é físico o negócio, ou então em títulos de outros países. Não vale título da própria Áustria, né? Isso é uma coisa que no Brasil, por exemplo, lá nos anos 50, havia muito esse financiamento do Banco Central, na época o Banco do Brasil, né? Financiando o governo, e não por acaso nós também tínhamos problema de inflação. Isso foi proibido, isso depois foi proibido, esse financiamento foi proibido, com uma série de ações. Agora, por conta da pandemia, foi reautorizado, mas extraordinariamente durante a pandemia, não como política de governo. Então, é aquela ideia de, desde que seja extraordinário, não é uma mudança de regime, talvez não afete a perspectiva dos agentes. Aparentemente não afetou. Aqui não era uma coisa excepcional, né? Era uma prática que estava sendo cortada. Parte das emissões do banco tinha que ser atrelada a ouro e outros ativos semelhantes. Então, mesmo as emissões do banco teria que ter essa contrapartida em ouro e outros ativos. Quando a dívida do governo com o banco caísse a um determinado nível, o banco seria obrigado a retomar a convertibilidade em ouro. Então, naquele momento não dava para fazer uma conversão em ouro, estava muito complicado, mas havia esse compromisso que a partir de um certo ponto a moeda se tornaria conversível em ouro. Então, esse é o primeiro ponto, né, da mudança de regime na Áustria. Lembre que a ideia do Sartre é que uma mudança de regime, se for convincente, ela pode acabar com o processo inflacionário sem um custo muito alto de produto. Bom, foram tomadas medidas drásticas para a redução do déficit público, envolvendo demissão de servidores públicos, que é um problema, a gente sabe como é difícil demitir servidor público, é sempre uma pressão política muito forte. Aumento no preço dos bens e serviços ofertados pelo governo, especialmente a questão lá das ferrovias, que estavam muito baratas, então você tem que ajustar as tarifas dos bens do governo. Claro que nem perto do que aconteceu na Áustria, mas um fenômeno parecido, Brasil em 2015, que a gente tinha deixado o preço em particular dos combustíveis, que não é do governo, mas a Petrobras é muito influenciada pelo governo, numa defasagem muito grande, teve que corrigir. Então é mais ou menos a mesma coisa acontecendo aqui. Olha, tem que corrigir esses preços porque o governo não pode ficar bancando a diferença. Em 1924, após a estabilização, ocorreu uma reforma monetária que substituiu a coroa austríaca pelo Schilling. Espero ter falado certo. Eu não sou exatamente um cara que fala alemão e essas línguas aí da Europa Central e Oriental. Algumas da Europa Ocidental ainda arrisco, mas essas outras não. Mas é isso. Então vocês veem que realmente é uma mudança de regime, uma mudança drástica, com uma pressão externa, quer dizer, dentro de um acordo externo, uma coisa séria essa mudança de regime. Bom, aqui vocês estão vendo a situação da Áustria. Em 1923 tem déficit, menos 158. O déficit cai muito em 24, em 25 tem superávit, né? Isso é uma coisa que impressiona. A gente fala em ajuste fiscal no Brasil. O Brasil, as pessoas dizem que nós estamos fazendo um ajuste fiscal duríssimo desde 2015, mas a gente está com déficit o tempo todo. É um ajuste fiscal que continua com déficit e o gasto sobe, mas é ajuste fiscal e dizem que é duríssimo. Você vê que é um pouco diferente aqui do caso da Áustria, né, onde você tem um ajuste com queda de gasto, com aumento de receita e, em contrapartida, com aumento do déficit virando superávit. Então você tem uma coisa muito mais dura. E o Brasil é difícil fazer esse nosso, você vê a dificuldade dos governos, a presidente Dilma tentou, foi um problema, Temer tentou, levou pancada o tempo todo, o Bolsonaro tentou em 2019, apanhou muito, agora a gente não sabe o que ele vai fazer, se vai continuar esse esforço, mas nada perto de reverter, transformar déficit em superávit, né? Nada nem perto. Bom, entre agosto de 22, quando aconteceu a estabilização do câmbio, e dezembro de 1924, o valor da moeda em circulação na Áustria aumentou mais de 6 vezes. Então, você continua tendo um aumento de moeda. E isso é visto como uma violação da teoria quantitativa. Lembrem, a teoria quantitativa tem várias violações na história. Estamos vivendo ainda recentemente o quantitative easing começou nos Estados Unidos com uma gigantesca emissão de moeda, que também a inflação não apareceu.
Então, tem vários momentos que ela é desafiada, digamos assim. Alguns vão dizer que é porque ela não tem poder de explicação nenhum. Outros vão dizer que ela vale em certas condições. Essa discussão está em aberto. O que o Sargent diz a esse respeito? Essas observações não são tão paradoxais em relação à teoria quantitativa. É aquela de que a teoria quantitativa, para quem não lembra, a gente discutiu no primeiro vídeo dessa unidade, é aquela que diz que a inflação é proporcional à quantidade de moeda na economia. Né? O nível de preços é proporcional à quantidade de moeda, a inflação, a variação da moeda. Ele diz que não é tão paradoxal quando interpretada numa visão que vai distinguir entre dois tipos de moeda. Um tipo de moeda é não lastreada, unbanked, ou outside money, que às vezes também chama. E a moeda baked, ou inside, e do outro lado. Então você tem esses dois tipos de moeda, segundo o Sargent. Em particular, a natureza dessa moeda, quer dizer, o que estava acontecendo lá no balanço do Banco Central, mudou dramaticamente depois do acordo com a Liga das Nações. Com a consequência que uma interpretação apropriada dos números, a interpretação muda completamente, exatamente por causa disso. Antes o Banco Central jogava uma moeda que não tinha lastro nenhum. Depois ele passa a jogar uma moeda que vem com lastro. A moeda problemática seria essa, sem lastro. Depois da execução dos protocolos, os passivos do Banco Central passaram a ser bancados por ouro, por moeda estrangeira, papéis comerciais, e, em última instância, e nós já conversamos sobre isso, sobre o poder do governo de coletar taxas para equilibrar a sua dívida. O valor do crown, né, a coroa, que era a moeda, tinha como lastro o compromisso do governo de ter uma política fiscal compatível em manter aquela troca em dólar. Ou seja, o governo estava comprometido a dizer que a política de gastos e receitas da Áustria seria compatível em permitir aquela troca em dólar que tinha sido colocada. E daí que vem a ideia de uma moeda que tinha lá seu lastro. Dado esse tipo de regime fiscal, numa primeira aproximação, a intermediação das atividades do Banco Central não afeta o valor da coroa, desde que os ativos comprados pelo banco tenham valor suficiente. Então você está aumentando a moeda, mas você está aumentando também esses ativos, ouro, títulos de outros países e etc. De outros países, não do país local. Você está aumentando também esse tipo de ativo, então a coisa está mantendo o equilíbrio. Então o aumento de 6 vezes nesses do Banco Central, né, nesses passivos do Banco Central, não foram inflacionários. E aí é uma ideia muito forte do Sargent, quer dizer, até que ponto, nesse contexto, ele dizia isso. Ele disse, olha, se o Banco Central está emitindo, mas essa emissão ela vem lastreada, em primeiro lugar, por ativos. Aquele momento da Áustria era um momento difícil, de pouca confiança, então os ativos eram muito importantes. Mas, em última instância, e essencialmente, pela consistência da política fiscal, ou seja, a política fiscal é de tal maneira que mantém a consistência dessa moeda com esses ativos, a inflação não aparece. É uma visão interessante porque não é tão simples o negócio, né? A coisa acaba que não é tão simples quanto pode aparecer. E não adianta só olhar a relação com ouro ou com os ativos, porque, isso nós discutimos no vídeo passado, o grande lastro da moeda é a política fiscal. É a política fiscal que vai dar lastro na moeda. Essa é a visão que o Sargent está defendendo aqui. O período de estabilização na Áustria veio acompanhado de um forte desemprego. O quanto desse desemprego pode ser atribuído à estabilização e o quanto pode ser atribuído a mudanças enfrentadas pela Áustria é algo que não dá para determinar com segurança. Então, o que você tem é que o desemprego ele sobe, aqui é o número de pessoas pedindo auxílio-desemprego. Você vê que ele tem uma subida muito forte, Agora, é difícil saber o quanto disso aqui foi por conta da estabilização, das medidas de estabilização, e o quanto é por conta das profundas transformações que aconteciam na Áustria, né? Você tinha uma profunda transformação. O exemplo da Áustria mostra que o ajuste, de fato, pode acontecer muito rapidamente.
Foi muito rápido o exemplo da Áustria. Agora, não dá para falar que foi sem custo, também não dá para falar que o custo foi muito alto, porque não dá para estabelecer uma relação entre o ajuste e esse comportamento do desemprego, dado que estava acontecendo um monte de outras coisas na Áustria naquele momento. Então era um pouco difícil, ficava um pouco difícil fazer essa relação. Vamos falar agora da Hungria, né? O Império Austro-Húngaro, de um lado foi a Áustria, do outro lado foi a Hungria. Quando terminou a Primeira Guerra, a situação da Hungria ainda estava pior que a da Áustria. Se a da Áustria estava um horror, na Hungria o negócio conseguiu ficar pior ainda. Em março de 1919, o governo do príncipe Károly, acho Károly, que tinha substituído o governo dos reis Charles no final da guerra, foi derrubado por um governo bolchevique liderado por Bela Kun. Então, não bastasse todo esse caos de fim de guerra, ainda teve um governo bolchevique lá na Hungria. Esse governo durou 4 meses. Né? Então, por 4 meses durou o governo bolchevique na Hungria. Ela foi invadida e, após algumas semanas, desocupada pela Romênia. Na sequência, o almirante Horthy impôs uma ditadura de direita. Então, você imagina a confusão. Você cai o rei, vem o príncipe, é o caminho. Daí vem um governo bolchevique, quer dizer, tudo de perna para o ar, é uma revolução, né? Uma revolução comunista, vira tudo de perna para o ar. 4 meses depois, os caras chegam lá e dizem, não, aqui não vai ficar bolchevique, não. E a Romênia vai lá, derruba o governo, sai e deixa um ditador. Tudo isso é num país saindo da guerra, um país que tinha sido desmembrado, caos completo. Para deixar tudo ainda mais complicado, o governo bolchevique imprimiu uma série de notas durante o curto período que passou no poder. Ou seja, eles passaram pouco tempo, mas fizeram a festa imprimindo nota. E essas notas foram reconhecidas pelo governo da Hungria. Seria um caos não reconhecer. As pessoas que têm essas notas fazem o que com elas, né? Então o governo da Hungria reconheceu. Então você teve uma inundação de notas de moeda na Hungria. A confusão política, reparações de guerras e adaptação a novas fronteiras veio com déficit crescente. Então, vocês estão vendo o caos da Hungria, ainda pior que o da Áustria. Aqui está mostrando o que está acontecendo com o déficit da Hungria. Está disparando. Está disparando. Lembra, esses números são sempre complicados, tinha um ambiente hiperinflacionário, mas você vê que tem um déficit persistente, pelo menos. E menos do que na Áustria, o uso de papel, apesar das confusões lá com papel, mas lembra que o governo bolchevique foi em 1919. Nós temos dados aqui a partir de 20. Mas ainda assim, com financiamento inflacionário, com financiamento, com o governo usando moeda para cobrir suas despesas, né? Quer dizer, impressão de moeda para cobrir despesa do governo acontecendo lá. Para financiar esse déficit, o governo pedia dinheiro emprestado ao State Note Institute, que era o emissor da moeda húngara, então era quem emitia a moeda, e esses empréstimos foram a principal causa para o aumento da moeda em circulação. Então, você tinha esse State Note Institute que emprestava dinheiro para o governo dava um título de volta, mas ficava essa moeda aumentando em circulação. Para ficar ainda mais complicado, o State Note Institute também emprestava para o setor privado. Volto a dizer, o Banco do Brasil teve esse tipo de papel aqui no Brasil um tempo. Ele era um banco que ele financiava o governo, mas ele também financiava o setor privado. Era um negócio que dá uma confusão também no mundo. O Brasil, como eu disse, ele acabou com isso. Ele em 67 criou o Banco Central e depois, em 86, ele divorciou de vez o Banco Central do Banco do Brasil. Assim como na Áustria, houve uma fuga de moeda local, típico. Quando as pessoas veem que a moeda está naufragando, elas querem se livrar da moeda, que levou a uma grande depreciação do crônio. A estabilização aconteceu em março de 24, também com o aumento da moeda em circulação. Assim como na Áustria, a estabilização veio na sequência de um acordo com a Liga das Nações. Então você fez o acordo que esse acordo permitiu a estabilização da economia. O segundo protocolo, feito do plano de reconstrução e commitment, obrigava a Hungria a equilibrar o seu orçamento, né, o budget, e formar um banco central realmente independente do ministro das Finanças. Então, de novo, o binômio. Ajuste fiscal, independência do Banco Central. O governo também era obrigado a aceitar um comissário-geral da Liga, que ia monitorar para ver se estavam obedecendo.
esses compromissos de política fiscal e monetária. Pela lei de 26 de abril de 24, foi estabelecido o Banco Nacional da Hungria, húngaro, né, o Banco Nacional Húngaro, que começou a trabalhar em 24 de junho. O banco assumiu os ativos e passivos do State Note Institute, do antigo State Note Institute, e pegou as funções de controlar a moeda estrangeira, né? A parte de câmbio ficou com ele também, esse nome aí que só quem entende dessa Devizentral, não sei como é que fala, mas ele assumiu também. O banco foi proibido de fazer empréstimos em avanço ao governo, então, de novo, você corta a capacidade do Banco Central, do responsável pela moeda, emprestar para o governo, exceto quando bancado com ouro ou moeda externa. Então, de novo, aquela ideia que o problema não é exatamente o empréstimo do Banco Central para o governo, o problema é isso ser feito sem nenhuma garantia em troca. Então, se você bota o dinheiro para o governo, mas em troca o governo está te mandando ouro ou ativos estrangeiros, não tem um grande problema. O problema é quando você manda o dinheiro para o governo em troca de título do próprio governo, que aí vira fábrica de maluquice, né? Quer dizer, o governo emite como instituição e bota o título na outra, tá? Querendo fazer mágica, aí a coisa arrisca desandar. O banco também tinha que reter reservas, né? Como aconteceu na Áustria. O governo da Hungria também tentou equilibrar o orçamento, tanto cortando gastos como aumentando impostos. O governo conseguiu equilibrar o balanço. Embora os empréstimos de reconstrução foram mais lentos que antecipados no plano de reconstrução, mas ainda assim ele conseguiu equilibrar o balanço. No artigo tem lá a tabela H4 que está mostrando. Eu acho que eu não trouxe para cá, só trouxe a outra para não ficar muito carregado, entendeu? Mas houve o equilíbrio. Bom, os dados de desemprego só estão disponíveis para o período posterior à estabilização, então a gente não consegue avaliar o impacto da estabilização no desemprego. A única coisa que pode ser dita é que no período posterior à estabilização não houve tendência de alta ou de queda do desemprego. Então o desemprego está aqui, o número de desempregados, você vê que vai de 22, aí sobe até 37, depois desce, cai até 27, sobe, desce. Não tem uma tendência só de subida ou descida, mas isso é pós-estabilização. Antes da estabilização, a gente não tem a referência para fazer uma comparação, né? Isso é número de desempregados, não é taxa. Então, dá para falar quase nada em relação ao que foi, qual o impacto da mudança. Infelizmente, a gente não tinha a riqueza de dados naquela época que nós temos hoje, nem teve na Áustria, até que tinha dado, mas tinha essa dificuldade de identificar o que causa o quê, e aqui nem o dado tem. O nosso próximo exemplo é a Polônia. Nossa próxima grande inflação é na Polônia. Antes da Primeira Guerra, a Polônia não existia como Estado independente. Ao final da Primeira Guerra, a Polônia foi formada a partir de territórios da Rússia, Áustria-Hungria e Alemanha. Não é que ela não existia a Polônia, ela existia, ela só não era um país independente. Aí pegou isso, formou lá a Polônia. A Polônia é sempre palco de, infelizmente, uma história triste, mas a Polônia vive nessas confusões. Existiam várias moedas circulando na Polônia, ela tinha sido criada, né? Foi criada por pedaços de outros países. Então tinha rublo russo, coroa do Banco Austro-Húngaro, marco alemão e finalmente os marcos poloneses emitidos pelo Polish State Loan Bank, que era criado pelos alemães. Após o final da guerra, em 18, ainda para piorar, a Polônia seguiu em guerra com a União Soviética, já bolchevique, né, até 1920. Então, ainda teve esse agravante na Polônia. Na Hungria teve a Revolução, mas foi questão de meses. Aqui não. Continuou mais um tempo em guerra com os bolcheviques da Rússia, da União Soviética. Bom, guerra, montar um país, região sofrida de guerra, déficit. Então, o governo da Polônia começou a gerar déficits crescentes que duraram até 1924. Esse déficit era financiado por empréstimos junto ao Polish State Loan Bank, agora controlado pelo governo polonês, né? Então, agora a Polônia pegou. Em janeiro de 22 e dezembro de 23, a moeda em circulação na Polônia aumenta 523 vezes.
O índice de preços aumentou 2.402 vezes, isso entre janeiro de 22 e dezembro de 23. E o preço do dólar aumentou 1.397 vezes. Então, mais um caso de grande inflação, de caos econômico. Assim como em outros casos de grande inflação, tentativas do governo para controlar o câmbio fracassaram. Então está aqui a situação da Colômbia, da Polônia, da Polônia, não é a Colômbia. A América Latina tem suas histórias também de hiperinflação, mas a gente está olhando as histórias da Europa, dessa situação crítica e desesperadora. Então você tem aqui a situação da Polônia, você tem esse crescimento nas despesas da Polônia e o déficit também subindo, né? Primeiro ele até cai de 21 para 22, mas depois ele tem uma subida. Em 24 ele se torna superávit. Então você vê que houve um esforço, mas ele cresce bem até que vira superávit. Tá aqui, ele tem o déficit 692 e aqui já virou superávit. Estabilização da Polônia inicialmente é sem ajuda externa. Então, ao contrário do que aconteceu na Áustria e na Hungria, onde a ajuda externa é fundamental, a Polônia se virou sem ajuda externa. Você imagina o heróico que é fazer um ajuste fiscal de porte por conta própria, com toda essa situação complicada que eles estavam vivendo. As mudanças de política monetária e fiscal, as mudanças de regime que aconteceram na Polônia, foram semelhantes à da Áustria-Hungria. Sim, em 27, com a ameaça de uma nova rodada de caos, aí sim a Polônia recebeu ajuda externa, mas a estabilização inicial, não. Mas tiveram as mesmas políticas, que foram ajuste fiscal, nós vimos o ajuste fiscal, e a criação de um Banco Central independente que não podia fazer empréstimos sem garantias para o governo polonês. Em 24, uma nova moeda, o zloty, entrou em circulação. Assim como na Áustria e Hungria, a estabilização ocorreu junto com uma expansão significativa da base monetária, porém, mais uma vez, essa expansão, ao contrário do que acontecia no período da inflação, era garantida por ouro e outros ativos, e, portanto, de natureza diferente da expansão inflacionária. Vocês estão vendo que o Sargent está batendo nessa tecla. Uma expansão garantida é diferente de uma expansão não garantida. Isso quando a gente está falando desse quadro de caos desses países que sofreram aí no entreguerras. Porque, em última instância, como o Sargent também já registrou várias vezes, quem garante a moeda não é reserva de ouro, não é reserva de títulos estrangeiros. Quem garante uma moeda é a política fiscal. Então, em outros contextos, talvez no contexto atual, o país está imprimindo moeda, mas a política fiscal dele, por alguma razão, às vezes difícil de explicar, mantém a credibilidade, a inflação não vai aparecer. O desemprego cresceu após a estabilização, porém os números não estão muito diferentes do pré-estabilização. Então você vê aqui, a estabilização da Polônia acontece em 24, né? Você vê que ele já tinha batido 220 mil em janeiro de 22, depois ele cai, depois ele sobe, mas não tem, né? Sobe, mas não é tão diferente do que vinha antes. Depois, para o final, ele dá uma subida maior. De novo, é difícil identificar a causalidade aqui, dado o tanto de coisas que estava acontecendo. Bom, eu paro esse vídeo aqui. No próximo vídeo, a gente continua falando da Alemanha, que eu acho que é o caso mais famoso, é o caso mais... talvez seja o caso de hiperinflação mais comentado. E vamos falar da Tchecoslováquia, que foi o que fez o dever de casa certinho. A lição aqui, o que a gente tem desses três primeiros casos em dois deles, a ajuda externa foi fundamental, na Polônia não. Em todos eles, houve a criação de um banco central independente do governo, ou seja, ele não era obrigado a financiar o governo. Ele podia emprestar dinheiro ao governo, porém recebendo algo em troca, ou ouro ou ativos estrangeiros. Então, essa mudança de regime aparece na criação do Banco Central, com a mudança de política monetária, e a parte fiscal. Todos eles fizeram um ajuste fiscal no processo de sair da inflação. O fim da inflação é rápido, não é exatamente lento. No caso da Hungria é espantoso, você vê que é de um mês para o outro. E, finalmente, há aumento de emissão monetária, porém, ao contrário do que acontecia antes da estabilização, era uma moeda bancada
por alguns ativos. Então esse é o perfil desses 3 casos de grandes inflações controladas. No próximo vídeo, nós vamos falar do outro caso e do caso que não aconteceu. Obrigado.